amigo nosso, nós temos tido o privilégio de ter contato já há um bom tempo, nem lembro a época, eu acho que é desde 99, quando... Vamos esquecer. 99, não, 2009, 99, mais tempo, na época que o Lawrence esteve conosco e depois a esposa, Jussara, eles estiveram conosco no ano seguinte, e estivemos juntos em retiro em Curitiba, retiros aqui em São Paulo. Ele também tem ministrado em igrejas nossas em Campo Grande, em Tangará da Serra, tem andado bastante aqui no meio do nosso povo. Gilberto é um dos líderes nacionais da Jocum, junto com a Jussara. Estava perguntando para ele qual a função dele. Alguns anos atrás ele era o chefão, né? Era o presidente da Jocum do Brasil. Eu acho que continua, né? Eu sou diretor operacional e pastoral. Ok, bom nome chique, né? Diretor operacional e pastoral da Jocum. Estão lá em Belo Horizonte e estão em São Paulo essa semana para ministrar numa escola de treinamento discipular da Jocum, entre os coreanos, né? Entre as coisas, acho que ele aprendeu a falar coreano. Brincadeira, não sei nem que língua que ele vai falar. Português mesmo, então tá bom. Mas é um prazer, ficamos sabendo pelo Alfredo e pela Cissa que eles estariam aqui. E aí, no meio da reunião, a luzinha acendeu ao passeio, eles vão estar por aqui. Vamos convidá-lo aí. Chegaram ontem no aeroporto, lá no aeroporto, o Alfredo já me ligou, já acertamos, ele prontamente aceitou. Tenho certeza que seremos abençoados pela palavra que Deus tem colocado no coração dele. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida do Gilberto, da Jussara, amigos, companheiros de ministério que o Senhor tem usado na tua obra, e nessa manhã, Senhor, fala através dele ao nosso coração. Nós agradecemos, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Nós temos, assim, maravilhosas lembranças desses eventos que o Edu estava compartilhando aqui. Me lembro até uma vez que a Jussara falou assim: olha, se algum dia Deus falar para a gente sair da Jocum, vamos para a Hollywood. Eu falei, olha, é uma excelente opção para a gente considerar, mas até agora Deus ainda não nos liberou lá da Jocum. Mas foi bom lembrar desse negócio do pila, né? Algumas pessoas devem ter ficado curiosas aí. Da onde apareceu isso? Isso foi um evento que aconteceu da Jocum, um evento internacional que aconteceu na nossa base em Contagem, da Universidade das Nações, onde nós tivemos cerca de 80 nações representadas lá, mais ou menos 2.000 pessoas. Era um evento de uma semana bem puxada. E nesses eventos internacionais, um dos problemas que a gente enfrenta é a questão de câmbio, porque pessoas chegam da Europa, dos Estados Unidos, alguns lugares, né? E eles têm que trocar dinheiro para a semana deles, né? E estava tendo um câmbio muito flutuante e uns problemas de onde tem muito estrangeiro, atrai algumas pessoas não muito bem aceitas ou queridas, né? Então nós criamos na Jocum uma moeda para circular dentro do nosso evento, né? Então nós tínhamos a nota de 50 pilas, que era a face era do Lori, né? Tinha de 20 pilas, que era do Tom Bloomer, que era o diretor da universidade. Tinha de 10 pilas, que era, se eu não me engano, Lynn Green, que era o presidente internacional na época. O Jim Steyer, o fundador da Jocum, era 5 pilas, eu era 1, e tinha outro que era 50 centavos. E já tínhamos calculado direitinho quanto tempo levaria para alguém copiar, né, o programa e ter o papel certo. Levaria pelo menos uma semana para eles descobrir.
uma semana era o tempo de circulação da moeda. Então, todo o câmbio, dólar, euro, libra, foi trocada pelo pila, né? E as pessoas depois voltavam e revertiam a troca se sobrasse alguma coisa. Foi uma ideia do Espírito Santo, economizou tanto tempo e foi um excelente souvenir. De vez em quando eu encontro alguém que ainda tem, né, a moeda que circulou dentro da Jocum, né? E por eu ser não muito caro, né, eu estava nas mãos de todo mundo. Então, foi interessante. Mas eu estava pensando sobre esse tempo aqui com vocês e Deus trouxe no meu coração algumas coisas que eu tenho meditado e não preciso convencê-los de que nós temos passado por tempos difíceis, né? Nesse tempo que estamos vivendo aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, dá para ver nas ruas a insegurança, a instabilidade que tem reinado no nosso país, né? E assim por diante. E nós estamos aqui, isso é realmente uma faca de dois gumes. Nós podemos tender para um lado negativo e aumentar a insegurança, a destruição, ou podemos tender para o outro lado da oportunidade, especialmente para a igreja. Mas para que isso aconteça realmente, nós precisamos, como a nação está precisando, nós como igreja precisamos também passar por uma reforma. Então eu tenho pensado muito na igreja onde nós congregamos, onde também servimos como pastores e liderança espiritual, e algumas inquietações têm surgido no nosso coração, especialmente voltado para a necessidade que nós como igreja, isso de uma maneira geral, temos tido de conhecimento de Deus, conhecimento do reino de Deus, conhecimento da palavra de Deus, né? Então isso tem de uma certa forma mexido muito com a minha vida, especialmente nessa função pastoral. E já tem algum tempo que Jussara tem trabalhado com um grupo de mulheres e agora ela tem visto, nós temos visto os frutos que têm começado a surgir de amadurecimento espiritual, e o amadurecimento espiritual automaticamente gera ação, gera diferença, tanto na vida pessoal como através do indivíduo no meio ambiente onde ela se encontra. E são estes que Deus realmente tem procurado, e não sei se tem encontrado muito, para que a vontade dele prevaleça neste mundo, né? Nós estamos precisando repensar o Pai Nosso, precisamos repensar o papel da igreja, precisamos repensar o que significa salvação, precisamos repensar o que significa evangelismo. E por que nós não estamos atualizados com estes repensar que precisamos? Nós estamos enfrentando crises e mais crises. Então nós temos tido, por exemplo, uma crise de novos convertidos. A grande maioria das igrejas não tem tido novos convertidos. Tem pessoas que estão flutuando dentro das igrejas, buscando algum tipo de conveniência. E esta conveniência tem se mostrado especialmente na área de bens materiais, oportunidades materiais, enriquecimento, prosperidade. Isso é oportunismo. Isto é uma mensagem que atinge diretamente o ego das pessoas. Eu preciso me dar bem. Então, da mesma forma que muitos tempos atrás buscavam essas
facilidades. No espiritismo, hoje as pessoas estão buscando as mesmas coisas no gospel, na igreja. Então, tem corrente disso, daquilo outro, mas isso é um pequeno sacrifício pelo bem que me prometeram eu vou receber se eu cumprir essa tarefa. Agora, Deus é assim? Então, uma pergunta que deveríamos fazer é: quem é Deus? Como Deus age? Né? Deus é assim? Então nós temos uma crise de novos convertidos. Não temos novos convertidos. Se não temos novos convertidos, também não temos quem verdadeiramente discipular. Sabe, os discipulados dentro da igreja está sendo direcionado para cristãos, não vou falar velho, né? Mas de bastante tempo de carreira. Os discipulados estão voltados para a área como ser pai, como ser mãe, como ser homem, como ser mulher, como ser marido, como ser esposa. Isso tem sido a focalização de discipulados dentro da nossa igreja. Sabe por quê? Porque os cristãos que deveriam estar ensinando estas áreas para o mundo, porque são os valores, são os fundamentos do reino de Deus, não estão vivendo isso. E nós estamos tendo os mesmos problemas dentro da igreja que o mundo está angustiado por tê-los, como divórcio, separação, rebelião de filhos, problemas de drogas, problemas de imoralidade entre a juventude, entre os casais, entre os amadurecidos dentro da igreja. E aí nós precisamos de um discipulado que é um mergulho dentro daquilo que a Bíblia nos ensina a ser a vontade de Deus e os fundamentos do reino de Deus. Isto é uma crise que só é resolvida com um avivamento. E esse avivamento não é uma imposição de Deus sobre nós. Isso não é avivamento. É uma busca, um interesse, um despertar nosso para com Deus, buscando-o com seriedade. Agora, isso também gera uma outra crise, uma crise de liderança. Nós temos tido uma crise de liderança na Jocum, nós temos tido uma crise de liderança nas igrejas. Não existem muitas pessoas que estejam dispostas a assumirem a função de líder, principalmente líder espiritual. Sabe por quê? Porque um pastor, um líder espiritual saiu da função que ele tinha antes de ser uma representação de Deus, um modelo de Deus para ser copiado, e a responsabilidade de inspirar a congregação a ouvir Deus, a buscar Deus, a servir Deus, a obedecer a Deus. Hoje, os líderes espirituais, principalmente pastores, estão tendo uma responsabilidade muito grande de resolver os problemas da comunidade. Mas, pastor, resolve o problema de alguém? Não resolve. Principalmente porque as pessoas já perderam a noção de que quem tem um problema precisa de solução. Não. Eles estão buscando alguém para lhe ser solidário, alguém que lhe ouça. Não fale nada, não dê nenhuma direção. Ele não está querendo direção. Sabe por quê? Porque resolução de problemas requer mudança de atitude. Você não consegue resolver um problema sem tomar alguma atitude. E se o pastor estabelecer uma
conduta de aconselhamento prático. Olha, você tem que arrepender desse pecado, você tem que arrepender desta situação que está errada, converter-se ao Senhor Jesus, voltar a pedir perdão, voltar a tomar essa decisão, ter essa postura. Ah não, esse pastor não presta porque ele é muito legalista, ele é muito radical, ele não serve para mim. Então, tem pastores que têm sido processados por ter falado a verdade. Agora me diz uma coisa, quem que quer saber disso? Só peso, só peso, só peso. Então é melhor procurar uma outra profissão, uma outra função, porque esse negócio de ser pastor, de ser líder espiritual, está sendo muito difícil. Então nós temos aqui uma crise. Esta crise de liderança é um reflexo direto, tá, da crise que nós temos dentro da família. Por quê? O principal laboratório de liderança é a família. Na família nós aprendemos a servir. Na família nós aprendemos a respeitar. Na família nós aprendemos a brigar. Quem tem mais de 2 filhos, 3 filhos, sabe disso, né? Na família nós aprendemos a negociar. Eu não quero brincar disso, não, mas eu quero brincar disso. Não, então eu não vou brincar. Tá. Então a gente brinca do que você quer primeiro e depois a gente brinca do que eu quero. Tá certo assim? Ah, então tá. Negociamos. Na família nós aprendemos a perdoar. Pede perdão para o seu irmão. Não pede. Pede, porque senão... Aí, me perdoa. Abraça ele. Dá um beijo. Mas a família está em crise. As pessoas, muitas pessoas, não estão nem pensando em casamento. Algumas mães falam, não casa com o pastor não. Olha, minha filha, não entra nessa. Se ele está querendo ser pastor, não casa não, porque é rolo. Quando os jovens se casam, já estão depois dos 25, 30. E só se casam se já tem apartamento, se já tem carro, se já tem, né, todos os móveis. Eu me lembro quando eu e Jussara nos casamos, a gente pensava em casa? Não, para que casa? A gente pensava em móvel? Não tem 2 malas, tá bom. Pensava em cama? Nem isso tínhamos 2 colchonetes. Só isso, 2 colchonetes de solteiro. E virava uma cama de casal, bem, não vou dizer muito boa, né, mas serviu. Então, crescia-se juntos. Os desafios serviam para unir, solidificar, cristalizar o relacionamento conjugal. Hoje, já se tem tudo. Então, não tiveram nenhum desafio de construir uma vida em comum, onde as coisas não são importantes, é o relacionamento que é importante, e as coisas só vêm para dar um acréscimozinho ao relacionamento. Aí não quer ter filho, porque filho vai atrapalhar. Não, primeiro eu tenho que estabelecer a minha carreira, depois a gente pensa em ter filho. Aí vocês podem observar, a maioria dos novos casais, filhos começam a entrar no planejamento depois de 33, 35 anos. Aí o organismo já está em declínio. Aí precisa de assistência profissional médica. Por quê? A coisa já não está funcionando. Principalmente muitos desses casais que já tiveram uma vida sexual ativa durante toda a juventude, indo contra os princípios de Deus, acumulando sobre si maldição. Então o organismo já também está entupido de remédios contra a concepção. Então é difícil. Aí tem o primeiro filho, depois é uma festa. Não porque Deus quis, não porque estava dentro do programa, não, mas porque ele, principalmente ela, quer mesmo ser mãe. Mas só que era segundo plano, né? Aí tem filho. Gente, sabe qual é o principal requisito para se ter filho?
para se educar filho? Não é Bíblia. Não é amor. Não é uma vida centrada em valores, em princípios. Não. Chama-se energia. Filho dá um trabalho. Quando é que se tem energia? Quando se é jovem. Então a principal época para se ter filhos é na juventude. É até os 30, digamos assim. Depois o negócio vai declinando. Aí não tem energia. Aí fica apavorado com o trabalho que filho dá. Quantos vão querer pensar no segundo? Não tem. Segundo, só se acontecer um acidente. Ou se Deus realmente quiser, né, impor. Aí a criança cresce reinando. Não aprende a negociar, não aprende a servir. Pelo contrário, a ser servido. Aprende a prevalecer na sua vontade. Onde que vai sair líder daí? Não tem líder aí. Então a futura geração vai estar sem liderança, onde cada uma pessoa vai estar buscando fazer a sua vontade, vai buscar pessoas que concordem com ele. Isso não é liderança de forma alguma. Então nós estabelecemos uma outra crise. Então é um efeito dominó. Nós temos realmente um grande desafio e uma grande oportunidade de reverter isso, mas só tem um jeito da gente reverter esse processo, é repensando a salvação. O que é ser salvo? O que é o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que significa santificar o nome de Deus? É dizer, santo tu és, maravilhoso tu és, santo, santo, santo. Não, você pode repetir o dia inteiro, santo, santo é Deus, e ele não vai ser nem mais nem menos santo do que ele já é. Santificar o nome de Deus significa, através da nossa vida, daquilo que falamos, daquilo que pensamos, da forma como agimos, santificado seja o teu nome na minha maneira de viver, na minha maneira de pensar, na minha maneira de fazer meus negócios, nos meus relacionamentos, de forma que as pessoas que olhem para mim possam dizer, você não é deste mundo. E não é mesmo. Nós fomos comprados deste mundo. Nós pertencemos a um outro reino. E é este reino, ou seja, os valores, os fundamentos, os princípios deste reino é que deve prevalecer na minha vida, como homem, como pai, como marido, como homem de negócio, ou seja, qual for a minha função neste mundo, eu estou representando um reino e um rei que é santo, de forma que as pessoas terão que reconhecer e forçosamente dizer, você é um cristão, ou seja, parecido com Cristo. Você não é desse mundo, você não existe, só porque você está santificando o nome de Deus através da sua vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Nós temos que repensar isso, porque muitos estão querendo ir para o reino de Deus,
sair deste mundo, sair do contexto, viver como uma bolha, cercado, protegido, enquanto que o papel da igreja, o papel do salvo aqui na terra é ser sal, é ser luz, ou seja, é atrair os valores do reino de Deus, é manifestar o reino de Deus neste mundo. Nós somos como embaixadas de um reino, nós somos como consulados de um reino, onde nós devemos declarar, propagar os valores deste reino, a linguagem deste reino, a conduta deste reino, os princípios deste reino, como se faz negócio nesse reino. A diferença é que as embaixadas que existem, de representações estrangeiras no nosso país, elas emitem visto. As embaixadas do reino de Deus aqui não emitem visto. Só tem um jeito de você entrar lá, é se tornando cidadão. E para você se tornar um cidadão do reino de Deus, você tem que nascer nesse reino. Para você nascer nesse reino, primeiro você tem que morrer para o seu reino. Isso significa abrir mão da sua vontade, dos seus direitos, da sua própria pessoa, entregando-se totalmente, sem reserva, entendendo que Ele é o Senhor neste reino. Não existe democracia, mas uma teocracia. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é soberano, e é a vontade dEle que vai prevalecer, não a minha, não a nossa. Isso significa ser salvo. Meus irmãos, nós precisamos entender, Jesus só pode ser o Salvador se antes de ser o Salvador, Ele se tornar o Senhor sobre a nossa vida. Se Ele não é um Senhor, Ele não pode ser Salvador. Vejamos o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, lá no verso 22 e 23, ele diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade é uma palavra que significa quebranto da lei, ou seja, você viver conscientemente, contrariamente ao que você entende ser a vontade de Deus, ou seja, a lei de Deus revelada. Mas nós conscientemente forçamos para que a nossa vontade seja feita. Malaquias capítulo 1, verso 6, diz lá: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? A falta de entendimento sobre quem é Deus, o caráter de Deus, leva-nos a banalizar o Evangelho, como também banalizar o que Jesus fez na cruz. O salário do pecado é a morte,
Isso é um absoluto. Jesus veio para nos salvar do pecado e da consequência do mesmo, a morte ou a separação de Deus. Mas, se nós banalizamos ou não temos um entendimento completo sobre a expiação, a atitude de Deus em enviar Jesus como resposta à nossa situação, aos nossos pecados, nós vamos ter um entendimento errado, porém favorecendo-nos na nossa conveniência, na nossa vontade de viver do jeito que queremos viver, satisfazendo a nossa própria vontade e buscando a Deus em Deus uma maneira de que nós venhamos a garantir que a nossa vontade seja feita. Igual filhos que ficam querendo a aprovação do pai e da mãe por alguma coisa que os pais não concordam, sabem que é errado, e eles ficam insistindo. Igual aquele negócio de água mole em pedra dura. Já vai ver. Aí, o que você acha que o pai faz, que a mãe faz? Bom, só tem duas opções. Ou manda o filho embora, ou acaba cedendo. Porque essa batida constante vai acabar prevalecendo. Da mesma forma, tem pessoas que ficam orando, pedindo a bênção de Deus para alguma coisa que não é a vontade de Deus. Eu não vou te dizer que você tem a bênção de Deus para fazer, mas tem com certeza a permissão. Mas isso não significa a vontade de Deus, não significa que Deus vai abençoar, e não significa também que as consequências das suas escolhas contrárias à vontade de Deus não virão sobre você. E hoje nós temos tido uma igreja, estou falando de você, no sentido geral, doente, por consequências de uma vida contrária à vontade de Deus. Isso não tem jeito de você sair fora, é um absoluto, é causa e efeito, não tem jeito de sair. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz lá, 14 até o 15, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esta é a condição do salvo. A salvação é adentrar-se no reino de Deus, cujo Senhor é Cristo. E só é possível porque Ele nos amou de tal maneira, de tal forma, que se o amor dele não nos constrange a amá-lo de volta, com compromisso, com fidelidade, com reconhecimento, com gratidão, ao ponto de não vivermos mais para nós, como diz aqui, não para si mesmos, porém para aquele que por eles ou por nós morreu e ressuscitou, não tem efeito. Se isso não for uma realidade, não tem efeito. Nós estaremos sendo surpreendidos pela falta de coerência quando tivermos que encontrar a Deus. Ao invés de, com alegria, com felicidade, vinde bendito de meu Pai, podemos ouvir: quem são vocês? Eu não os conheço.
Vocês nunca andaram comigo. Então entendamos, as embaixadas do reino de Deus aqui é aberto para visita. Você pode até ir lá, ficar lá à vontade, não tem problema. Mas ser cidadão deste reino só é possível através de morte e ressurreição dentro deste reino. Então nós precisamos repensar essa coisa chamada salvação. Precisamos repensar a nossa vida como igreja, precisamos repensar a nossa vida como cristãos. É muito oportuno a música que estávamos cantando, entrega, né? Se pensarmos um pouquinho sobre a letra desta música, é isso que está dizendo. Coração, meu coração. Você já percebeu que este mundo tem forçado uma definição contrária à definição bíblica sobre coração? Segundo os valores deste mundo, coração é o centro das emoções. Você está sentindo, então obedeça ao seu coração, ou seja, faça, realize a sua vontade, passe por cima dos obstáculos, passe por cima daqueles que estão dizendo não faça, não faça, não faça. Busque realizar aquilo que você está sentindo no coração. Mas na verdade é alma, é paixão. Vá atrás da sua paixão. Mas eles usam a palavra coração. Mas na Bíblia, a palavra coração tem outro sentido. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus, em Mateus 15, ele repreende os fariseus, né, num simbolismo, né, numa prática religiosa que eles tinham de lavar as mãos. E ele diz: não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai, porque o que sai procede do coração. E do coração procedem maus desígnios, maus pensamentos, adultério, homicídio e tantas outras ações, atitudes, escolhas contrárias à vontade de Deus que contaminam o homem. Então, ame o Senhor teu Deus, Mateus 22:37, de todo o teu coração, ou seja, de livre e espontânea vontade, de escolha, não forçadamente, não simplesmente para negociar uma situação de conveniência, mas de livre e espontânea vontade. Isso significa coração, o centro das nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, onde nós tomamos as decisões mais importantes da vida sobre o que fazer, quem somos, com quem casar, como educar, como falar, como servir, como trabalhar. Tudo isto sai do coração, ou seja, das decisões que tomamos. Não das paixões, não do que estamos sentindo. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão consciente, é uma decisão trabalhada, onde você já pensou prós e contras. Então, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você não pode fazer isso a não ser que você chegue a uma conclusão lógica. Quem Deus é? Ele é amor, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é Rei, Ele é Senhor. E eu admiro o seu caráter, eu admiro os seus caminhos, eu admiro esta pessoa. Então eu vou aliar-me a Ele com fidelidade, de livre e espontânea vontade, e vou servi-lo com toda a minha vida, com alegria, como nos diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Isso só é possível quando eu o conheço e prontamente, voluntariamente me submeto a Ele.
Aí depois eu posso amá-lo com toda a minha alma, paixão, sentimento. Mas se não tiver paixão, eu continuo amando de todo o coração. As paixões vêm e vão. Eu sou casado, esse ano vai fazer 34 anos. Amo a minha mulher. Mas eu vou te dizer, estou morrendo de paixão por ela? Às vezes estou, às vezes não. Às vezes a gente está até bicudo. Mas eu continuo amando. Ela continua me amando. E isso me traz um prazer tremendo, principalmente quando eu estou viajando, de voltar para casa. É a melhor parte da viagem, quando a gente sabe que pode voltar e tem lugar para voltar. As paixões você constrói, você cria alternativa, faz com que ela brote, venha, seja acendida. Mas se não tiver o coração inclinado a amar verdadeiramente, paixão não segura relacionamento. Nós também temos que amar com o entendimento. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. É isso que traz mudança no coração. É isso que traz mudança no nosso ser. É isso que muda a nossa mente, a nossa cosmovisão. Como nos diz Romanos capítulo 12. Apresentai-vos como sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento, não vos conformando com este século, com esse sistema, com este mundo, mas sendo transformados pela renovação da mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, mas se você não a conhece, como vai desfrutá-la? Se você não o conhece, como vai servi-lo? Como que eu posso trazer o reino de Deus e certificar-me de que a vontade dele está sendo feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus, se eu não tenho ideia de como ela é feita nos céus? É a mesma coisa que você tem um alvo para atingir, tem uma arma automática na mão, só que você não vê o alvo e você fica para tudo quanto é lado, na esperança de uma daquelas balas, daquela munição, vai atingir o alvo. Você não tem ideia de onde o alvo esteja. É uma tarefa insana. Mas quando você vê lá o alvo, mesmo que ele esteja distante, mas ele está visível, você pode apontar só para lá. A probabilidade de você errar existe, mas de acertar, principalmente se você tem bastante munição, é muito grande. Como a vontade de Deus é feita nos céus, nós temos que nos esmerar e buscar saber. Mas para começar, não tem ninguém lá nos céus, no reino de Deus, que não o reconheça como Senhor, como soberano. Não tem ninguém lá também que não esteja servindo de livre e espontânea vontade. E é por isso que eles o fazem com alegria, com satisfação, com presteza. E é esse modelo que nós temos para copiar e trazer aqui para a terra. Este mundo está precisando de modelos. Este mundo está precisando de esperança. Este mundo está precisando de direção segura. Este mundo está precisando de líderes que saibam onde estão, onde precisam ir e como chegar lá. Este mundo está precisando de líderes que possam dizer: olhem para mim, sigam-me. Como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas nós, na maioria das vezes, ouvimos: não olha para mim não, olha para Jesus. Isso chama-se hipocrisia. Isso chama-se insegurança. Isso chama-se incoerência. E
não representa o reino de Deus e nem tem nada a ver com o que nós chamamos de evangelho. Então nós precisamos repensar isso, pensar na nossa vida, nossa família, nossa igreja. Isso significa quebrantamento. Então nós estamos tendo uma tremenda oportunidade diante dessas crises todas, porque nós conhecemos a verdade. E a verdade não é um substantivo, a verdade é uma pessoa com quem nos relacionamos. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria que os nossos irmãos colocassem, se é possível, do quadro, a letra dessa música. Entrega. E um tangedor, como diz lá o profeta Eliseu, se pode aqui dedilhar o violão. Vamos ler essa música. E eu creio que é uma boa oportunidade de nós olharmos para isso, à luz disso que eu creio o Espírito Santo está nos dirigindo a falar. De repente nós precisamos dar um sinal para Deus. Esse sinal é principalmente dizendo para Ele: Senhor, eu preciso e eu quero ser despertado pelo Teu Espírito para repensar essas perguntas que me foram apresentadas, esses assuntos que me foram apresentados. E a única coisa que eu gostaria de sugerir aqui é: se você sente que precisa e deseja, você pode sentir que precisa, mas não deseja, tá? Então, são as duas coisas. Você sente que precisa e deseja ser despertado para essas realidades, você se coloca em pé e eu quero orar com você no nome de Jesus. Te dou o meu coração. Agora vocês sabem o que é isso, né? A vontade, a minha escolha, meu livre-arbítrio e tudo que há em mim. Entrego o meu viver por amor a Ti, meu Rei. Não é meu Salvador, não, meu Rei. Meus sonhos, rendo a Ti. Meus direitos, dou. O orgulho de viver de forma independente, eu vou trocar pela vida que o Senhor me ofereceu. Eu entrego tudo a Ti. Tudo a Ti. Isso vira uma canção de entregar a Ti, Jesus, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Não tenho mais compromisso comigo. Por conhecer a Ti, a Teu nome, vou dar louvor. Isso vai gerar alegria no meu coração. Partilhar a Tua dor é entender o que o Senhor fez por mim na cruz. Eu entrego tudo a Ti. Tudo a Ti. Que o Senhor nos dá. O Senhor nunca desiste de nos amar.
de nos chamar. Nunca desiste de nos confrontar. O teu amor não nos deixa em paz. Puxa vida, eu quero te agradecer. E nessa manhã, com os meus irmãos aqui, nós estamos entendendo que precisamos repensar isso. E expressamos o nosso desejo, a nossa vontade, como também a nossa necessidade de sermos despertados por Ti, despertados pelo Teu amor, despertados pela Tua palavra, para vivermos, Senhor, como o Senhor quer que vivamos neste mundo, para fazermos diferença, para sermos parte da Tua resposta a este mundo, e não buscarmos as respostas do mundo. Deus, nós temos Te conhecido, sabemos quem Tu és, e sabemos o fim de todas as coisas, sabemos que todos serão chamados a juízo diante de Ti, nós sabemos de tudo isso, Senhor, mas muitas vezes somos tão indiferentes a essas realidades. Eu Te peço, aviva a Tua obra no nosso coração, aviva a Tua obra no nosso meio, aviva a Tua obra em nossas igrejas, aviva a Tua obra na Hólides, na Batista, na Metodista, na Presbiteriana, Senhor, nas demais expressões da Tua igreja aqui na terra. Aviva a Tua obra no meio do Teu povo, para que este mundo tenha uma oportunidade válida de Te conhecer como Senhor e Salvador. No nome de Jesus eu Te peço, aviva nossas crianças, aviva nossa juventude, aviva nossas famílias, aviva-nos diante de Ti. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Irmãos, obrigado. Eu gostaria de sugerir, eu estou vendo ali que não sei se é uma gravação pessoal, ou se pode ser compartilhado, mas de repente alguns grupos possam se reunir para repensar essas coisas que eu sugeri na mensagem. Eu comecei lá em Contagem, uma coisa que já estava no meu coração me incomodando há muito tempo. Eu tenho entendido que Deus precisa, nós precisamos de ver um avivamento acontecer, principalmente na vida de homens. Satanás tem procurado destruir a figura do homem no lar, na sociedade, na liderança, na igreja. Então, eu vi, tem muitos homens de negócios, vários da igreja onde nós congregamos, que são tão ocupados, que não tem tempo para muita coisa, para Deus. Então, eu sugeri uma reunião, que a gente está chamando de Café com Bíblia. 6:30 da manhã começa, vai até 8 horas. Um mergulho, tá? Não vai ter louvor, não vai ter aviso, não vai ter nada. Vai ter café simples, um pãozinho com manteiga só, de 6 até 8 horas, 6:30 até 8 horas, onde nós vamos focalizar na palavra de Deus, o reino de Deus e o senhorio de Cristo. São os dois temas, é a plataforma onde nós vamos trabalhar. E está sendo assim empolgante de ver as pessoas que chegaram, e eles estão empolgados, porque eu tenho percebido que existe tanta sede de Deus, mas essa sede não tem sido saciada. Sabe por quê? Porque não está havendo interesse por profundidade na palavra. Fica aí a deixa, quem sabe tem alguns homens que vão interessar em ter café com Bíblia em São Paulo. Está aí, não está patenteado, você pode levar. Deus te abençoe.